A paz do Senhor, amados irmãos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de meditação na palavra do Senhor, amém? Vamos começar a nossa meditação orando ao nosso Deus. Fecha os teus olhos, prepara a tua Bíblia. Chegou o momento de falarmos com o nosso Deus, amém? Oremos. Deus Pai, Deus bendito, nós estamos aqui, Senhor, gratos a Ti, porque mais um dia o Senhor esteve conosco. Estamos gratos porque o Senhor nos protegeu de todo o mal, o Senhor dormiu, o Senhor levantou conosco, o Senhor protegeu a nossa casa, Pai Santo. Queremos, Senhor, Te agradecer por este pequeno momento na Tua presença, mas que para Ti é muito, Rei da Glória. Pai, fala conosco consoante a Tua vontade, consoante o desejo do nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, possa nos dar discernimento, Senhor, e capacidade para entender aquilo que Tens para nós. Senhor, a Tua palavra diz que não só do pão viverá o homem, mas também da Tua palavra, Rei da Glória. E é esta palavra que nós queremos neste momento parar e olhar para ela. Querido Deus, guia-nos consoante a Tua vontade e não permita, Senhor, que nos distraamos, Pai Santo, e que toda a semente que for deitada, Senhor, que encontre terreno fértil para que possa brotar. Pedimos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa meditação hoje vai se cingir no livro de Lucas. Vou convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 19. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Amém? Quem já encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, misericórdia. Assim diz a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe de publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Como acabamos de ler, Zaqueu era chefe dos publicanos, ou seja, ele monitorava outros coletores de impostos. Naquela altura, Jericó, historicamente falando, era uma rota comercial importante. Assim sendo, Zaqueu também era um homem importante. Tanto é que no segundo capítulo diz mesmo que ele era rico. Certamente que Zaqueu já havia ouvido falar da fama, já tivera ouvido a fama de Jesus Cristo e encontrava-se, como muitas outras pessoas, ansiosas por um encontro com o Mestre, não é? Mas havia algumas coisinhas ou uma coisa que impedia Zaqueu. Quando Jesus apareceu na cidade de Jericó, ou quando Zaqueu se apercebeu que Jesus estava na cidade, ele fez de tudo para poder então ver Jesus. Sendo que Jesus sempre acarretava uma multidão com ele, e Zaqueu era de estatura baixa, ele decidiu subir a uma árvore. Algumas versões dizem que foi uma figueira. Ele decidiu subir a uma árvore porque ele sabia que por ele ser pequenino,
a multidão toda podia abafá-lo, vamos assim dizer. E quando Jesus passou, né, onde estava Zaqueu, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Jesus não disse homem que está em cima da árvore, disse Zaqueu, chamou pelo nome. Neste texto, chama-me a atenção duas coisas. Primeiro, a atitude de Zaqueu, que para ver Jesus, ele rompeu a dificuldade, que era a sua estatura, e encontrou formas que foi subindo numa árvore. E não só, Zaqueu também rompeu o preconceito, ou seja, não se importou com seu status social, visto que ele era um homem rico, um homem importante, e um homem rico subir numa árvore no meio de uma multidão, isso seria um pouquinho polêmico. Vamos tentar contextualizar, né? Ele era cobrador de impostos. Nessa altura, podia ser chefe numa repartição da AGT. Vamos imaginar um chefe de uma repartição na AGT a subir numa árvore, no meio de uma multidão. Isso seria um escândalo. Mas Zaqueu ignorou isso. Ele não quis saber. E também ele era odiado pelos judeus. Os publicanos eram odiados pelos judeus. De certeza que haviam de estar pessoas ali atentas a ele, mas ele não se importou, porque o seu único propósito era ver Jesus. Isso faz-me pensar, ou faz-me ver, o quanto Zaqueu colocou-se na posição de humildade, o quanto ele já tivera demonstrado algum tipo de arrependimento dentro do seu coração. E esse arrependimento eu acredito que era genuíno para ele poder chegar até esse extremo, para poder tomar tal atitude, tinha que ser um arrependimento genuíno. Então Zaqueu foi humilde até esse ponto para poder então ver Jesus. A segunda coisa que me chama a atenção no texto é exatamente que foi Jesus quem tomou a iniciativa de falar com Zaqueu. No meio de uma multidão, estava aí tanta gente, acredito que havia muita gente a chamar Jesus, a falar, Jesus, eis-me aqui, mas a Bíblia não diz que Zaqueu chamou por Jesus. Mas sim, Jesus tomou a iniciativa, chamou Zaqueu pelo nome e disse que nesse dia importava-lhe entrar em sua casa. Então, eu acredito que, apesar de que ser Zaqueu a querer ver Jesus, mas Jesus já procurava por Zaqueu. Jesus já sabia que naquele dia, naquele lugar, ele havia de encontrar um homem que estava disposto a mudar, ou que já havia mudado no seu coração, um homem que estava arrependido dos seus pecados e que pretendia se redimir. Assim sendo, então Jesus disse, é que hoje eu entro em sua casa. Irmão, sabe o que é Jesus entrar na tua casa? Sabe o que é Jesus entrar na tua casa? Um pouquinho mais adiante, nós vimos que, se formos ler um pouquinho mais a história, vamos ver que Zaqueu reconheceu perante a Deus e fez uma promessa, né? Fez um pacto dizendo que ele doaria metade dos seus bens para os mais necessitados e se ele alguma vez tivesse roubado alguém, ele devolveria a quadriplicar. Uma grande demonstração de mudança, uma grande demonstração de arrependimento.
E lá no versículo 9, Jesus disse-lhe: hoje veio a salvação a esta casa. Quer dizer que quando Jesus entra numa casa, a salvação vem. Quando Jesus entra numa casa, ali há mudança, ali há transformação. Jesus traz bênção, Jesus traz paz. Acima de tudo, traz a salvação, que é a vida eterna. Jesus também disse a Zaqueu, porque o filho, ou seja, pois também este é filho de Abraão. Aí Jesus quer dizer que Zaqueu é considerado também, tem direito à salvação como qualquer outro filho de Israel, porque a liderança religiosa excluía os republicanos. Nesse caso, Zaqueu era excluído pelos homens de parte de Cristo, mas Jesus não fez distinção. Ele disse a Zaqueu: tu agora também és filho de Abraão, herdaste a salvação, fazes parte da nação santa. Mas nós temos que refletir que se Zaqueu não tivesse feito aquele esforço, se ele não tivesse procurado de qualquer forma ver Jesus, Jesus não teria visto. Jesus não teria dito: Zaqueu, hoje eu estou aqui, eu vou entrar para a tua casa. Então a minha pergunta é, irmão, o que te impede de ver a Deus, de ver Jesus? Qual é a tua dificuldade? É a tua altura? É a multidão? Qual é a tua dificuldade? É necessário primeiro que nós identifiquemos as dificuldades na nossa vida, aquilo que nos impede de chegar a Jesus. De seguida, temos que arrancar, tirar aquilo que nos impede, romper as barreiras, assim como fez Zaqueu. Ele não se importou, ele foi à frente, subiu na árvore, colocou-se em risco para poder ver Jesus. Quer dizer que se nós não nos arrependermos, genuinamente, se nós não tirarmos aquilo que nos impede, será difícil Jesus nos ver no meio da multidão e dizer: hoje eu estou aqui para entrar na tua casa. Assim sendo, vamos refletir nesta palavra, vamos olhar para este exemplo, para que possamos reconhecer todos os dias ou identificar aquilo que nos impede de chegar a Jesus e nos arrepender genuinamente, para que quando Jesus vier encontrar em nós um coração arrependido, um coração humilde, disposto a mudar. E assim podemos também dizer: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém? Que a paz de Deus possa estar com todos e que o Senhor possa entrar na casa de cada um de nós. Que Jesus possa encontrar verdadeiramente os nossos corações dispostos para que Ele permaneça e nos conceda a salvação, independentemente de quem sejamos. Sejamos angolanos, sejamos brasileiros, sejamos portugueses. Jesus não se importou quem era Zaqueu. Apenas viu o que estava no seu coração, o arrependimento, e disse-lhe: desce, como cantam as nossas mamães: desce da mulemba. Disse Jesus a Zaqueu. Ele desceu da mulemba, Jesus entrou na sua casa e permaneceu e trouxe a salvação àquela casa. Amém? Que Deus possa abençoar rica e poderosamente cada pessoa e que a sua paz, que excede todo o entendimento humano, possa reinar